então fazer a leitura deste texto, eu gostaria desta noite, fazer a leitura de forma alternada com os irmãos. Eu vou ler os pares e os irmãos leiam os versículos ímpares, por gentileza. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava de dizer: não seria este por acaso filho de Maria? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Até aqui o texto que nós vamos usar esta noite. Fazendo aqui, meus queridos, uma reflexão sobre aquilo que nós temos visto até o dia de hoje, nós estamos presenciando alguns acontecimentos que Jesus nos concede. Nós já vimos aqui Jesus falando no Sermão do Monte, nós já vimos Jesus sendo expulso de uma cidade, nós já vimos Jesus expulsando demônios, nós já vimos Jesus curando homens, nós já vimos Jesus fazendo muitas atividades e em muitas delas nós também vimos ele sendo rejeitado pelos seus. E hoje nós vamos entrar num campo um tão quanto pesado do estudo, mas é um estudo necessário para nós entendermos. Não é um estudo fácil, simples, mas é um estudo importante de se fazer. Nós temos visto que desde a época de Jesus, grande oposição tem contra o Senhor. Os romanos tiveram grandes oposições. Ao longo da história, nós vemos muitos países que têm oposições contra o cristianismo. Em alguns lugares, essa oposição é velada, em outros lugares, essa oposição é extremamente escancarada. Nós temos visto também momentos em que muitos estão sofrendo arduamente em seus trabalhos, de forma que não é mais velada, mas sim escancarada, por ser cristão. Então, assim, em todas as circunstâncias, nós temos visto grandes dificuldades no nosso país e em outros países também. E percebam que, ao passar do tempo, nós nos lembramos de forma muito clara o que Jesus nos ensina. A nossa luta não é contra o homem, mas a nossa luta é contra o principado e potestades. É uma luta muito grande sobre isso. Jesus Cristo, ele vem enfrentando uma forte oposição até aqui onde nós estamos vendo. Grandes acusações ele tem enfrentado contra ele. Acusações terríveis. Nós vamos vendo aqui que uma das acusações que Jesus enfrenta, nesse trecho que nós é dizer que ele era blasfemo. Jesus era blasfemo. Ouvimos várias vezes na Escritura Sagrada demonstrando isso.
Principalmente aqui em Mateus, registrando, que eles estavam dizendo, os fariseus, os saduceus, acusavam Jesus de ser um blasfemo. Claro que nós vemos diante disso o contexto histórico devido ao sábado, dentre outras coisas, mas ele estava sendo acusado como um blasfemador. Essa acusação é uma acusação muito séria que ele sofria, era uma acusação que pesava sobre ele, mas nós aprendemos que em Cristo Jesus, todas as coisas ele conduzia para que o Pai fosse glorificado, porque ele entendia que a natureza do pecado, do coração endurecido do homem, o levava a ele ser acusado disso. Uma coisa que eu gosto muito de citar, e fazendo um pequeno parênteses aqui, é o seguinte: é muito comum, irmãos, nós vemos cristãos sendo acusados. Não é incomum isso, é muito comum. Irmãos, eu queria dizer uma coisa muito séria, e eu sei que isso é muito difícil. Todas as vezes que Jesus sofreu acusação, em alguma delas Jesus bateu boca com algum deles? Em nenhum momento. Você sabe por quê, irmãos? Porque a esperança está no Senhor, e ele sabia que aquelas acusações não teriam valor nenhum. Se ele fosse debater, ia debater e não chegar a lugar nenhum. Então ele entendia que a condução da sua vida, que o testemunho dela, iria simplesmente acabar com aquela acusação com o passar do tempo. Então eu creio de forma muito clara, porque Jesus ele não fazia debates e não brigava por conta disso. Ele simplesmente mantia e seguia a sua vida. Quando os gadarenos expulsaram Jesus da cidade, ele simplesmente foi. Quando o jovem rico, ao olhar para Jesus, ouvindo o que Jesus disse, olha, você não entendeu? Parafraseando aqui o trecho bíblico, Jesus disse, você não entendeu, você tem que vender suas coisas e me seguir. O que Jesus estava dizendo, olha, o seu valor ainda não está de fato em mim, naquilo que é no reino de Deus, mas nas coisas terrenas. Ele simplesmente foi embora e Jesus o deixou ir. Jesus foi acusado por sentar com os pecadores. Jesus foi acusado de ser beberrão, mas o que demonstra de fato algo extraordinário, e o que nós aprendemos em Cristo, é que as suas atitudes, elas demonstravam verdadeiramente quem ele era. Não eram as suas palavras, mas as suas atitudes. Por isso, meus irmãos, é importante nós entendermos esses acontecimentos. Nesses versículos nós encontramos uma revelação sobre a identidade de Jesus Cristo. Jesus aqui está sendo demonstrado para nós a sua natureza de quem Cristo é. Porque Cristo, ele rejeita as coisas humanas, mas ele também não cai de fato no pecado humano. Por isso que Jesus, ele nunca pecou. O que Jesus Cristo aqui demonstra para nós é essa rejeição dessa natureza, e ele demonstra também essa arte que nos dá de compreender que é nele que nós encontramos a verdadeira alegria e a salvação. Claro que tem um contexto aqui muito importante, histórico, que nos ajuda a entender, por exemplo, o que significa blasfêmia de fato neste texto. O que quer dizer blasfêmia? Como é que nós podemos utilizar da exegese para entender por que Mateus registra isso? Lembrando que Mateus ele escreve para uma comunidade predominantemente judaica. Então nós temos aqui alguns pontos importantes. Primeiro, ele é um dos grandes evangelistas do Antigo Testamento que, ao falar para os judeus, ele está falando diretamente para os fariseus, que eram os guardiões da lei, e que eles tinham a lei como também a tradição judaica. Nesse sentido, quando você tinha uma quebra do sábado, para eles era algo blasfemo. Você não poderia quebrar o sábado. Mas o próprio Cristo, anteriormente, nós já vimos que ele disse assim, eu sou o Senhor do sábado. E ele demonstrava isso. Olhando para esse contexto, você entende que como eles eram os guardiões da lei, da tradição judaica, eles queriam que essa lei, essa tradição fosse mantida a todo custo. Então, eles não queriam entender de fato aquilo que Jesus veio para ensinar. Mas ele quis, olha, nós queremos manter as tradições. E para que eu mantenha as tradições, Jesus Cristo é um blasfemo, ele não é Deus de verdade, e vocês estão sendo enganados por Deus.
Em outras palavras, é isso que eles estavam fazendo. Obviamente, nós temos aqui grandes acontecimentos, tanto de ordem política, quanto de ordem religiosa. E também temos aqui um enfrentar que ele estava tendo muito grande, porque ele não podia perder o controle sobre estas coisas. Porque políticos estavam querendo derrubar a Cristo. Eles queriam manter a Cristo, e a religião daquela época também queria derrubar a Cristo Jesus. E agora, perceba o seguinte, Jesus mantém-se firme, dizendo de forma muito clara que o que ele faz é para a glória de Deus. E como é que Jesus demonstra a sua identidade? Quando ele expulsa um demônio, isso é demonstrar a identidade de quem Cristo é. Ele está demonstrando que ele é o Cristo, o verdadeiro Senhor que veio para salvar e curar todo aquele que está longe do Pai. Isso é algo extraordinário. Jesus Cristo constantemente demonstrava a sua autoridade. Até aqui nós estamos vendo Jesus demonstrando a sua autoridade. Não porque ele estava dizendo assim, olha, eu sou o Deus. Mas ele estava dizendo assim, eu sou o Messias prometido. E eu vim aqui não para ser servido por vocês, mas para ser servo com vocês. Isso é algo extraordinário, irmãos. Então, todo momento você perceba que ele está trazendo para nós, dizendo, olha, a autoridade que Jesus Cristo tem e o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas e sobre a vida daquele povo. Nesses versículos, nós vamos ver esse relato de um homem endemoniado, que foi trazido até Jesus. Ele não falava, ele era mudo, não enxergava, o fato dele ser cego. E Jesus então cura ele. Umas coisas são interessantes aqui. E falando de uma forma do milagre messiânico, observe que Jesus, ao curar, ao expulsar o demônio, ele faz uma cura completa, física e espiritual. Essa é a cura que Jesus está trazendo. E é nesse sentido que você pode olhar agora e entender que aqueles ficaram espantados e disseram, será que ele não é o filho de Davi? Porque eles sabiam que isso ia acontecer. E agora eles ficam então espantados com isso. Isso traz para os fariseus um medo muito grande. Porque, como eles eram guardião da lei, agora eles estão assustados. Porque eles estão passando por uma grande afronta na visão dos fariseus. E aí Jesus, então, é acusado por eles. E olha que interessante. Os fariseus respondem a uma acusação muito grave, dizendo que Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Isso é uma acusação gravíssima que ele está fazendo contra Cristo. O que ele está dizendo de forma clara aqui é o seguinte, para o judeu, Beelzebul é o próprio Satanás, é o demônio. Então, para eles, o Beelzebul é o príncipe dos demônios. E Jesus Cristo, logicamente, aqui estava, então, sendo acusado de ser um servo de Satanás. É isso que eles estavam fazendo. Vocês estão seguindo ele? Vocês estão seguindo uma falsa religião. É isso que eles estavam dizendo. Vocês estão indo por caminhos errôneos. E agora, você perceba que Jesus Cristo responde com uma lógica irrefutável. Porque o que Jesus faz aqui é explicar que o reino, se fosse feito dessa forma, estaria dividido. Como que Satanás vai expor Satanás? Quer dizer, o reino de Satanás está dividido, então? O que está acontecendo? Então ele começa a argumentar, dizendo que esse expulsar de demônios, ele não pode ser pelo próprio Satanás, mas se ele expulsa demônio, é pelo próprio Espírito de Deus. Então o reino de Deus já chegou. Está dizendo, olha, eu sou o Messias. Estou aqui não porque eu tenho poder, mas é porque o Pai me trouxe aqui, para que vocês entendessem quem verdadeiramente é o Senhor. Então é nesse sentido que Jesus, ele está demonstrando que essa forma de visão blasfêmica que eles estavam colocando está errada. E aí nós entendemos agora de forma muito clara, então, por que eu fiz essa pequena introdução, o que é blasfêmia. A blasfêmia é toda vez que você atribui o poder de Deus a Satanás. Isso é blasfêmia. Toda vez que algo que pertence a Deus é atribuído a Satanás, isso é uma blasfêmia. Isso é algo extremamente perigoso.
E nós precisamos ter os olhos abertos para isso. Irmãos, a blasfêmia ela vem de várias formas. É muito comum hoje você ver... Como é que eu posso colocar aqui? Espera aí. Pensar com carinho, porque a internet tem um problema. Às vezes ela corta os contextos e complica a gente. Mas hoje você tem pessoas que zombam de Deus através da comédia. Acho que ficou mais fácil de entender, né? Isso aí é uma forma de blasfêmia. Zombar de Deus é uma blasfêmia. E teatros têm sido lotados para ver esse tipo de coisa. E o que é mais preocupante, cristãos também têm feito parte disso. Isso é uma blasfêmia. Toda vez que se atribui o que é de Deus a Satanás, é uma blasfêmia. E olha que interessante, Jesus está dizendo que isso é imperdoável. É algo que não tem perdão. Então, meus queridos, Jesus Cristo está ensinando que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável e está destacando essa seriedade de rejeitar deliberadamente esse tipo de coisa. Porque é um grande problema isso. Quando você participa, faz parte, está junto, também você está cometendo este mesmo ato. Vocês entendem a profundidade disso? Por favor, eu não estou fazendo aqui uma regrinha. Olha, vocês têm que vestir isso, ou vocês têm que comer isso, ou vocês têm que falar assim. Não é isso. Mas cuidado com o que você põe dentro da sua casa, com o que você consome, com o que os seus olhos veem. Eu gosto muito, quando eu frequentei a 5ª Igreja Presbiteriana do Brasil, desde pequenininho. Papai presbítero lá, o meu sogro que Deus já recolheu foi pastor lá. E tinha uma música muito bacana que nós, quando criança, cantávamos. E dizia assim: cuidado olhinho que vê, cuidado mãozinho que toca, boquinha o que fala, pezinho onde pisa. Isso é algo muito sério, irmãos. Cuidado aonde os seus olhos estão sendo voltados, o que os seus ouvidos têm ouvido e o que você de fato tem tocado. Isso é algo muito sério. Porque você pode estar incorrendo num erro de blasfêmia quando participa desse tipo de coisa. Observe que o milagre que Jesus faz e a reação do povo é interessante. Eles reconhecem que é o filho de Davi. Porque o milagre é tão impressionante de ver um cego enxergar, um mudo falar, que eles dizem: este é o filho de Davi. O filho de Davi era uma referência messiânica. Agora os fariseus começam a ficar mais assustados ainda. Espera aí, aquele que nós estamos acusando, as pessoas estão reconhecendo como Deus de fato, como aquele que é prometido pelo Senhor. Percebam que a articulação que acontece aqui de forma política, o que está acontecendo? E não é isso, irmãos, que acontece nos dias de hoje também? Uma articulação política para derrubar a palavra de Deus. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo o seguinte: Cristo não existe. Eu queria entender como é que nós estamos em 2024, né? Como é que 2024 anos depois da morte de Cristo, as pessoas ainda querem derrubar a Bíblia, querem rasgar a Bíblia, querem acabar com o cristianismo. Por que será? Porque de fato existe um poder verdadeiro e ele é o Messias em que nós estamos ouvindo esta noite. Ele é quem liberta espiritualmente e fisicamente as pessoas. Certa vez eu ouvi uma expressão, eu não me recordo agora quem foi a pessoa que disse, mas nós estávamos conversando e essa pessoa falou o seguinte: pastor, eu nunca vi. Ele trabalhava no presídio federal em Campo Grande, não sei se ainda trabalha, mas naquela época ele trabalhava lá, ele era um agente. Ele falou assim: eu nunca vi algo tão extraordinário acontecer na vida de alguém quando você tem um cara que está preso, condenado, com a Bíblia na mão, mudar da água para o vinho. Eu nunca vi algo tão extraordinário como isso. Ele falou assim: eu já vi
pessoas ir lá, ensinar, falar, a pessoa sai de lá até pronta a fazer uma faculdade, mas restaurar, como restaura através da Bíblia, eu nunca vi outra coisa fazer igual. Isso é o poder de Cristo. Cristo, ele transforma, Cristo, ele liberta, Cristo, ele cura verdadeiramente todas as pessoas. Cristo cura a enfermidade que está dentro do coração. Cristo entrega a nós algo que nós jamais teríamos pelos nossos próprios esforços. Ele faz algo que nós não podemos fazer. É o próprio Cristo. O que faz isso é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus liberta o homem da sua possessão. Calvino tem uma frase que nas Institutas, que ele diz assim: olha, o coração do homem é corrupto, é extremamente corrupto, é inclinado para o pecado, mas a palavra de Deus tira o homem dessa corrupção total e submersa e o traz para a compreensão da luz. O que Cristo faz é exatamente isso. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Cristo nos tira da morte e nos traz para a luz. Essa é a visão. Pastor, mas que visão esquisita é essa? É exatamente isso. Irmãos, se Deus não age na nossa vida, nós não temos como de fato ter vida. O que Jesus faz é exatamente isso. Ele demonstra o seu poder e a sua autoridade sobre todas as coisas que são visíveis e invisíveis, porque ele expulsou um demônio. Ele restaurou aquele homem, dando a ele visão e dando a ele voz novamente. E é isso que nós encontramos. Esse é um milagre extraordinário, porque Jesus Cristo opera esse milagre com esse significado profundo de que ele cura fisicamente e de que ele cura espiritualmente. Esse é o grande milagre que Cristo faz. É isso que Cristo fez na minha vida, é isso que Cristo fez na sua vida, e é isso que Cristo faz na vida das pessoas. Este é o maior milagre. Eu já disse isso e gostaria de dizer mais uma vez. Ver um coxo andar, ver um cego enxergar, um mudo falar, não é um milagre extraordinário. Agora ver alguém dobrando o joelho, dizendo: Tu és Senhor da minha vida. Esse é o maior milagre que pode ser operado na vida de alguém. Esse é o milagre verdadeiro. Certa vez, assistindo no canal aí que eu recebi do YouTube, eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, porque a pessoa disse assim: pastor, eu quero contar um milagre que aconteceu na minha vida. Eu encontrei Cristo. Ele é o meu Salvador. E aí a pessoa que estava conduzindo aquele momento disse assim: tá, que bacana, mas agora diz um milagre para nós. Conta qual foi o milagre que Deus fez. Não, Jesus me alcançou. Não, nós entendemos, mas diga o seu milagre. O que ele te curou? As pessoas não entenderam, de fato, porque o milagre é a cura verdadeira, que é o Espírito Santo que opera nas nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus! E quando nós vemos esse milagre, meus irmãos, você tem um renovo, uma nova forma de enxergar a vida. Então você fica de fato atônito, porque sabe que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Isso é algo extraordinário. É isso que aconteceu. O povo ficou atônito ao ver aquilo. E falava: não, esse realmente é o filho de Davi. Esse cura fisicamente, mas o mais importante, espiritualmente. É isso que Cristo faz sobre as nossas vidas. E quando nós vemos esse milagre, nós também ficamos assim, atônitos, ao ver isso que é tão maravilhoso. Por isso, meus queridos, esse título de filho messiânico, claro, nós estamos lembrando aqui de 2 Samuel, né? Que fala sobre o filho messiânico, né? Que é o filho de Davi. Então nós estamos vendo aqui de fato isso acontecendo tão extraordinariamente. Meus queridos, não tem outro lugar para nós encontrarmos e repousar os nossos corações, a não ser em Cristo Jesus. Cristo cura, Cristo salva, Cristo restaura. A obra de Cristo é uma obra perfeita, plena em nosso ser. E é por isso que nós encontramos aqui os fariseus acusando estes homens, dizendo: olha, Cristo não é verdadeiramente Deus. Porque eles estão ameaçados.
E os fariseus atribuem a Jesus algo que de fato não é uma verdade. Porque eles estavam cegos, com os corações endurecidos, e não queriam reconhecer a obra de Deus. Porque se reconhecesse a obra do Senhor, se os fariseus dissessem assim, não, verdadeiramente Ele é Deus, pronto, toda a força política deles tinha caído por terra. E agora eles estavam perdidos. E eles então acusam Jesus, dizendo ele expulsa pelo maior dos maiores. Meus queridos, tomemos cuidado com aquilo que nós temos de fato lido, porque este é um pecado imperdoável, como nós vemos nos 2 últimos versículos aqui. Imperdoável. E a Bíblia diz, não é um pecado que tem perdão no porvir. Não, é um pecado que é imperdoável agora e imperdoável quando Cristo voltar. Então isso é algo muito sério. Jesus Cristo fala sobre essa gravidade blasfêmica contra o Espírito Santo. Ele está dizendo, cuidado, não façam isso. Lembra que eu disse no início que Deus ele é um grande amigo, Jesus é um grande amigo, porque Ele diz para nós exatamente o que vai acontecer, como vai acontecer e de que forma vai acontecer. Esse é um bom amigo. Um bom amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça. Você errou, oh, meu querido, você errou. Não, cara, você errou. Você não devia ter feito isso. Mas vem cá que nós vamos te acompanhar e vamos te ajudar. Esse é um bom amigo. Jesus é um bom amigo porque Ele mostra que os pecados que são imperdoáveis, os pecados perdoáveis, e nos mostra como que nós somos perdoados dos nossos pecados. Ele diz algo extraordinário. Se você não estiver comigo, você então está espalhado. Não tem outro caminho. Sabe essa frase que se ouve, todos os caminhos levam a Deus? Não é verdade. Só tem um caminho que leva a Deus. Esse caminho é Jesus Cristo. Só um. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando as pessoas dizem assim, olha, não pastor, está tudo tranquilo, todos os caminhos vão levar ao Senhor. Eu falo, não meu querido, só tem um caminho que leva a Cristo, os outros caminhos te levam para fora de Cristo. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem visto, ouvido e falado, para não correr o risco de cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Quero concluir, meus queridos, este texto desta noite, fazendo 2 visões. Uma visão de forma exegética e uma visão hermenêutica. Ao estudarmos este texto, nós temos um desafio muito grande nas nossas vidas. Um desafio pesadíssimo. Mas esse desafio, ele torna-se leve quando nós olhamos para Cristo e temos Ele como Senhor das nossas vidas. Ele é pesado quando nós achamos que somos donos do nosso ser e somos de fato pessoas fortes e conseguimos vencer todas as coisas. O que nós precisamos compreender aqui, meus queridos, é que em Cristo Jesus há uma resposta única e verdadeira, que é a obra de Deus operando sobre cada um de nós. Essa obra não vai ser operada fora de Cristo. E como que eu vou de fato entender essa obra? É a partir do momento em que eu pego a Escritura, que eu estudo a Escritura e que eu oro a Escritura. Eu fiz esse desafio para os irmãos e eu creio que os irmãos devam estar acompanhando esse desafio. Vai completar 7 meses que o desafio foi feito. Leiam um salmo, orem um salmo. É a melhor forma que tem de aprender a orar e de aprender sobre quem Deus é, sobre as nossas vidas. O salmista nos mostra, por exemplo, oração de pedido de ajuda. Para os irmãos depois darem uma lida, o Salmo 142 é um salmo de pedido de ajuda. Então aprendamos com o Evangelho. O salmo ele é didático e nos ensina. Por isso, meus queridos, esse desafio é de reconhecer a autoridade de Cristo Jesus sobre todas as coisas. E como que nós vamos reconhecer a autoridade de Cristo para nós não nos espalharmos? Orando a Escritura e lendo a Escritura. Não há uma outra forma. É o único jeito. A única forma de nós não corrermos numa blasfêmia contra o Espírito Santo é nós abrirmos os nossos olhos para a Escritura. Jovens
que estão na escola, na faculdade, é muito comum as pessoas desafiarem vocês, indo contra a Escritura. Mas eu quero dizer para vocês, e permaneçam firmes, porque somente aqueles que permanecerem no Senhor, de fato entrarão no reino dos céus e terão Jesus Cristo como seu verdadeiro Senhor de sua vida. Permaneçam firmes na palavra. Nós já fomos jovens, sabemos que não é fácil. Os deleites da juventude são extraordinários. Mas se lembre que o pecado, ele entra doce, mas ele desce amargo. Cuidado com o pecado. Quero fazer 3 aplicações para as nossas vidas. Primeira aplicação que eu gostaria de fazer. Nós vivemos num mundo moderno, onde a velocidade da informação é algo incrível. Às vezes parece que as coisas estão acontecendo do nosso lado, né? De tão rápida que a informação corre. Então, olhando para esse mundo moderno, a tendência, muitas vezes, é de tentar explicar fenômenos que acontecem na estrutura do nosso mundo de forma cética. Cuidado com isso, porque todas as explicações, elas são bíblicas. Deus disse que haveria guerra, rumores de guerra, para que nós nos lembremos de que Ele voltará para nos buscar. Deus disse que estas coisas aconteceriam para que nós nos lembremos de quem Ele de fato é o nosso Senhor e Salvador. Então, o nosso maior desafio não é de rejeitar a ciência. Eu não estou dizendo isso porque a ciência é importante. Graças a Deus pela ciência e pela inteligência que Deus deu às pessoas para compreender e usar de forma clara para que muitos sejam curados. Eu estou dizendo o seguinte, cuidado para não incorrer no erro de explicar fenômenos que acontecem no dia a dia de forma que não é de fato daquilo que Deus tem determinado. Eu fiquei muito triste quando eu recebi uma mensagem de uma determinada pessoa dizendo o seguinte, olha, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é a ira de Deus. Meus irmãos, isso é a coisa mais vergonhosa que alguém poderia dizer. É horrível isso. Você sabe por quê? Porque quando Deus pesou a sua mão, Deus no passado disse para o povo, vocês vão para o deserto, vocês vão passar por isso, vocês vão passar por isso. Se vocês não me obedecerem, vai vir um reino do norte, vão te levar e vai ser... Mas em todo momento que acontece toda e qualquer pesar da mão de Deus, a palavra de redenção e a palavra que traz paz no coração estava no meio do povo. E aliás, o profeta estava lá. A prova disso, o profeta Jeremias, né? O chorão. Quando aconteceu tudo o que aconteceu, ele estava lá no meio do povo. Cuidado com aquilo que se diz, porque você pode incorrer em um grande erro, atribuindo o que é a Deus não é de Deus e o que é Satanás é o que é de Satanás. Cuidado. A reação dos fariseus a essa resistência foi de fato de não compreender a autoridade de Cristo Jesus e então atribui o que não é de fato para ser atribuído. Segunda aplicação, reconheçamos a autoridade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Reconheçamos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos reconhecer e aceitar que Cristo tem autoridade sobre tudo e que tudo o que acontece no mundo está debaixo da autoridade de Cristo. Por que acontece? Não sei, mas eu sei que o poder do Senhor está sobre tudo. Então tenhamos essa certeza e reconhecer, e não importa o que aconteça nas nossas vidas, dobremos os nossos joelhos e dizemos ao Senhor, Pai, está difícil, eu não estou conseguindo, porque Ele vai te dar força. Você lembra, quando somos fracos, aí Deus, então nos faz fortes. Louvado seja Deus por isso. E terceira e última aplicação, essa aqui é uma advertência direta àquilo que nós vimos sobre a blasfêmia. Meus queridos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, é algo muito sério. Então, cuidado ao compactuar com vídeos ou qualquer outro trabalho que vá zombar da obra de Jesus Cristo, da obra de Deus, porque isso é uma blasfêmia. Cuidado com isso. Pastor, como é que eu posso, de fato, então, olhar para esse texto e sair com o coração daqui tranquilo? Simples. Olhe para a Escritura.
Deleite-se na Escritura. Fale com o Senhor através da Escritura. Essa é a única forma. Jesus Cristo tem algo maior para as nossas vidas do que coisas que são meramente terrenas. Amém, irmãos?